Bom dia. Como vai? Very good. I send you greetings Eu trago saudações from the fellow brothers and sisters in Christ from the Philippines. dos seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus das Filipinas. I am very inspired by all of you. Eu sou muito inspirado por todos vocês. Now, before I begin, I'd like to introduce you to our family. Agora, antes de eu iniciar, eu quero introduzir vocês para a nossa família. You will see a picture. Você vai ver foto aí da família. Do you notice I have 5 children, Eu tenho 5 filhos. all handsome and beautiful, Todos são lindos e maravilhosos. like the mother. São muito bem de boa aparência, eles puxaram a mãe. And they are all happily married. E são todos casados e com casamento muito cheio de felicidade And e praise sorte. God, they are all serving the Lord Jesus. E todos estão servindo o Senhor Jesus. They are like their father, self-supporting pastors. Amém. E todos os meus 5 filhos são como os seus pais, eu e minha esposa, que somos todos autofinanciados na obra de Deus, todos bivocacionados. And notice, they are very obedient. They obey the Bible. Go and multiply. E eles são muito obedientes. Sabe por quê? A Bíblia diz: crescer e multiplicar. E eles obedeceram a Bíblia e multiplicaram muito. I have 22 grandchildren. Eu tenho 22 netos. We celebrated our 50th anniversary last year. Nós celebramos o nosso aniversário de 50 anos de casado ano passado. To God be the glory. Para Deus seja a glória. Today, I like to share with you something to me that's very important, that all of you who are leaders, who are followers of Jesus, I would like you to learn something about disappointment. Hoje eu quero compartilhar algo muito importante para você que ama Jesus, que quer seguir Jesus, acerca do desapontamento. How many of you have been disappointed in your life? Quantos já tiveram decepções ou desapontamentos na sua vida? Levanta a sua mão. You know, we get disappointed with our marriage, with our family, with our career, with our love life, with circumstances. Então, todos nós já tivemos decepções ou desapontamentos, né, com a nossa família, com a nossa carreira, ou talvez com sua vida sentimental, ou talvez com a sua vida financeira, em qualquer área, alguma área da sua vida. It is inevitable. Isso é inevitável. What happens to you is outside your control. O que acontece com você é fora do seu controle. What you do with what happens to you is very important. Agora, o que você vai fazer com o que acontece com você, ou seja, a sua resposta, aí sim, isso você pode controlar. You can either become better or bitter. Você pode ou melhorar com a sua resposta, ou você pode até piorar na sua resposta. You can either become closer to God or you can turn away from God. Você, com a sua resposta, poderá até crescer na intimidade com Deus, ou talvez você poderá se afastar de Deus, esfriar de Deus. How come we get disappointed? Por que nós ficamos desapontados e decepcionados? You will notice in life, all of us have expectations. Sabe, você vai entender na vida que todos nós temos expectativas. For example, Por exemplo, how many of you are married? quantos de vocês são casados? Levanta Raise a your mão. hand. Wow. Okay. Wow, You muito. got married because you want to be happy. Yes? Você casou porque você queria ter uma vida feliz, é verdade? After you get married, what did you discover? Mas depois que você casou, o que você descobriu? Reality and expectations may not match. A realidade e a expectativa talvez não se harmonizaram, não é mesmo? All of you have expectations. Todos têm expectativas. They may be right, they may be wrong.
Algumas expectativas podem ser corretas, outras podem ser erradas. And you have the reality of your experiences. Mas aí você tem a realidade das suas experiências. And the difference E is a called diferença disappointment. é o desapontamento. But I have good news for you. Mas eu tenho boas notícias para você. Disappointment can become his appointment. Os desapontamentos poderão se tornar apontamentos ou marcas poderosas de Deus para a sua vida. I want you to learn to turn disappointment into blessings. Eu quero que você aprenda a transformar desapontamentos ou decepções em bênçãos. How do you turn disappointment to blessing? Agora, como que você vai fazer isso? Everybody say, trust God. Todos dizem, confie em Deus. Let's look at Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre desapontamentos. just read. Vamos ler. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a constância. Notice the Bible says, consider it all joy. A Bíblia fala que é para ter toda alegria quando passa por tribulações e It provações. is not very normal to be all joyful when you have problems. Não é tão normal você ter toda alegria quando você está passando por problemas. As you grow in the faith, you need to adjust your thinking. Mas na medida que você vai crescendo na fé, você tem que ajustar o seu pensamento. Why is God telling us to be joyful? Por que Deus está falando para a gente ser cheio de alegria? Let's look at that verse. Vamos ver o versículo. Consider it all joy when you encounter various trials. Why? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passarem por várias provações. Por quê? You must trust that verse 3 is true, that the testing of your faith produces endurance. Você deve confiar no Senhor, sabendo que a prova da sua fé vai operar constância, perseverança. How many of you like testing? Quantos de vocês gostam de passar por provações? You don't like testing. Ninguém I don't gosta. like testing. Nós não gostamos, não é mesmo? Eu também But não you gosto. and I need testing. Mas nós precisamos das provações, sabia disso? The Bible says so that what? Look at that verse. That the testing of your faith will produce endurance. Então, a Bíblia diz que nós precisamos disso. Por quê? Porque a prova da nossa fé vai operar em nós a constância, a perseverança. You don't give up easily. Porque aí você vai aprender a não desistir facilmente. You develop faith muscles. Você vai desenvolver os músculos da fé com as provações. Notice what the Bible says. Olha o que a Bíblia diz. And let endurance have its perfect result so that you may be perfect, complete, lacking in nothing. E a constância tem uma obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nenhuma coisa. That word perfect does not mean you are sinless. Essa palavra perfeito não quer dizer que você fica sem pecado. But it means God will accomplish His purpose in your life. Like a flower, you are fully developed, fully bloomed. Isso significa que Deus vai operar a perfeita vontade dele na sua vida ao ponto que você fica 100% completo, como uma flor que floresceu e ficou 100% realmente realizado. Look at your life. When did you grow spiritually the most? In good times or bad times? Olha a sua vida. Quando foi que você mais cresceu espiritualmente? Foi em momentos bons ou foi em momentos difíceis? When? Quando? Good times, bad times? Bad times. Foi- So when Foi nos tempos bons ou nos tempos ruins? Nos tempos ruins. Yes. so when bad times happen, what must you do? Então, quando as coisas ruins acontecem, o que você deve fazer?
The Bible tells us, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own A understanding. Bíblia diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tell your neighbor, trust God with all your heart. Então fala para o seu vizinho agora: confie no Senhor de todo o seu coração. Notice, trust God with all your heart and do not depend on your own understanding. Então, veja bem, interessante como ele fala: confia no Senhor de todo o seu coração, mas não te estribes ou não confie no seu próprio entendimento. In all your ways, not some, all your ways, acknowledge Him. E em todos os seus caminhos, reconheça-o, busque-o, porque e olha que a Bíblia fala, não é só alguns dos seus caminhos, todos os seus caminhos. So, topic today, when disappointed, trust God. Então o tópico hoje é esse: quando decepcionado ou desapontado, confie em Deus. Tell your neighbor, when disappointed, trust God. Fale para o seu vizinho: quando você estiver desanimado, confie em Deus. Then, turn disappointment into blessing. Trust God. Agora, diga para o outro vizinho: transforme decepção em bênçãos, confie em Deus. I will give you a story found in John 11. Agora, eu quero compartilhar uma história com vocês de João capítulo 11. Let's read John 11, João capítulo 11, verse 1 to 3. versículos 1 a 3. Vamos ler. Ora, estava enfermo certo homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E era Maria aquela que ungiu o Senhor com unguento, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Era Lázaro, seu irmão, que estava enfermo. Enviaram, pois, suas irmãs a ele, dizendo: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Lazarus, Mary, Martha, these are the favorite friends of Jesus. Every time he visits the place, he goes to their house. Toda vez que Jesus estava naquela região do país, ele sempre ia para a casa da Maria, Marta e Lázaro, porque era o lugar que ele mais gostava de ir. The Bible tells us Lazarus got sick. E a Bíblia diz que o Lázaro ficou doente. So what did they do? Então o que eles fizeram? The Bible tells us, verse 3, the sisters therefore sent to him, Lord, he whom you love is sick. The sister looked for Jesus. Então, enviaram, pois, suas irmãs a ele, dizendo: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Elas mandaram dizer para Jesus: venha orar por ele. Why did she look for Jesus? Por que ela What foi do you atrás think? de Jesus? What do you think? Por que você acha que elas foram atrás de Jesus? Para ver. For him to be healed. Para To be curar. healed. Para curar, né? Isso mesmo, para ser curado. If you are sick, you call a doctor. Quando você está doente, você chama um médico, não é mesmo? If you are a follower of Jesus, if you are sick, you look for Jesus. Então, se você é um seguidor de Jesus, você está doente, você procura Jesus. Another word I want you to remember is the last phrase. He whom you love is sick. Mas eu quero enfatizar essa última frase também. Aquele a quem o Senhor ama, ele está doente. Many people are not discipled properly. Muitas pessoas não têm sido discipuladas corretamente. They think if God loves you, you should have no problems, you should never get sick. Elas pensam que se Deus te ama, então você nunca deve ter nenhum problema e nunca ficar doente. That is not true. Isso não é verdade. Jesus loved Lazarus, Jesus ama todos. but Lazarus was sick. Jesus amava Lázaro muito, mas Lázaro estava doente. Look at the next verse. Olha o próximo The versículo. emphasis is on the love of Jesus. Let's read. Olha o próximo versículo. Vamos ler. Mas Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Do you notice verse 5 emphasizes Jesus loved? Everybody read together. Jesus loved. Muito bem, então, vejam que esse último versículo 5 enfatiza que Jesus amava. Amava Marta. quem? Marta, Sua irmã a sua irmã et a Lazaro. e a Lázaro. Amen.
Now, this is so crucial. So, Isso- how do you trust God? Agora, como que você confia em Deus? The most important thing about you, according to this author, Tozer, is what you believe about God to be true. De acordo com A.W. Tozer, a coisa mais importante sobre a sua vida é o como você pensa acerca de Deus. Qual é o seu entendimento de Deus? You know, I want you to believe that God loves you. Veja bem, eu quero que você creia que Deus te ama. It's hard to trust somebody if you don't know the person. É difícil você confiar em alguém se você não conhece aquela pessoa. It's very hard to trust God if you don't really know Him. Se você realmente não conhece a Deus, é muito difícil confiar nele. So you need to learn more and more about God, about Jesus. Por isso que você precisa aprender mais e mais sobre Deus, sobre Jesus. I want you to believe God loves you. Eu quero que você saiba que Deus ama você. Turn to your neighbor, tell your neighbor, God loves you. Então olhe para o seu vizinho e diga para o seu vizinho, Deus ama você. Our problem is this. When we have problems, when you are sick or you have money problem, whatever problems, you may think God does not love me anymore. Então, o nosso problema é esse, quando nós temos problemas financeiros, problemas de saúde, de doença, ou qualquer outro problema na família, aí vem aquela tentação, Deus não me ama, porque essas coisas estão me acontecendo. That is why Tozer said, É por isso que o Tozer disse, what you believe to be true about God is the most important thing about you. o que você acredita ser verdade sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. So, to trust God, the first thing I want you to know is God loves you. Então, para confiar em Deus, a coisa mais importante que você precisa ter é saber que Deus te ama. Because it will affect how you relate to Him. Porque isso vai influenciar a forma que você se relaciona com Ele. I have a friend Eu tenho um amigo whose son got sick. cujo filho ficou doente. He prayed and prayed and prayed, Ele orou e orou e orou, but the son did not get well. mas o filho não ficou bom. The son died, O filho morreu. and he turned away from God. E ele então deixou os caminhos de Deus. In his mind, Na mente dele, God does not love me. Deus não me ama. God does not care. Deus não importa comigo. He was from another church. Ele era de uma outra igreja. So when I met him, Então, quando eu o conheci, I realized something was wrong with his theology. eu entendi que algo estava errado com a sua teologia. So to trust God, you must believe God loves you. Então, para realmente você poder ter fé e confiar em Deus, você tem que primeiro acreditar que Ele te ama. Do not judge God based on circumstances. Não é certo você julgar a Deus baseado nas circunstâncias, Judge circumstances based on who God is. mas julgue as circunstâncias baseado em Deus. No matter what is your circumstances, good or bad, you must believe God loves you. Então, você sabendo quem é Deus e que Ele te ama, então, independentemente de como são as circunstâncias, você vai manter essa convicção. Eu sei que Deus é bom e Ele me ama. Let's read the next verse. Então, vamos The ler o Bible tells us, when Jesus heard about this, Então, vamos ver. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. the glory of God, how can sickness bring glory to God? Como que uma doença pode trazer glória para Deus? You will find out. Você vai ver.
Let's continue reading. Vamos continuar a leitura. Therefore, Tendo, pois, Jesus ouvido que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. this is something unusual. Isso é muito interessante. When Jesus heard he was sick, he did not go immediately. Quando Jesus soube que o Lázaro estava doente, Jesus não foi imediatamente. He stayed longer. Ele ainda ficou mais 2 dias. Imagine you call your doctor, and your doctor, instead of coming, your doctor said, sorry, I'm busy. Imagine você chama o seu médico e fala, olha, está doente, e ele fala, desculpa, estou ocupado. What will you do with your doctor? O que você ia fazer com esse médico? Change. Huh? É trocar de médico. How many of you have prayers that is not yet answered, unanswered prayers? Quantos de vocês têm orações que você tem feito a Deus que ainda não foram respondidos? Yes? Do you like waiting? Você gosta de ficar esperando? I don't like waiting. Eu não gosto de ficar esperando. I'm still learning how to wait. Eu ainda estou aprendendo como esperar. When I married my wife, God used my wife to teach me how to wait. Quando eu casei com a minha esposa, Deus usou minha esposa em como aprender a esperar. God's timing is always perfect. O tempo de Deus sempre é perfeito. God is seldom early, but never too late. Deus nunca é cedo, mas também Ele nunca é tarde. To trust God, Para confiar em Deus, you must not only believe God loves you, você não somente tem que crer que Deus te ama, His timing is perfect. mas o seu tempo também é perfeito. Because if you think that your timing, what you want, is better than what God wants, you'll be in trouble. Porque veja bem, se você achar que o seu tempo, a sua forma de ver as coisas é melhor e superior do que as formas que Deus vê, então você está com problema, você vai ter problemas. Many years ago, we had business problem. Muitos anos atrás, nós tivemos um problema bem grande na nossa empresa. God allowed us to have business problem Deus permitiu que nós tivéssemos problemas na empresa and I was forced to change my business. e eu fui forçado a mudar de ramo. I was forced to do a new business called land development. E aí eu comecei um novo empreendimento de desenvolver terras, né, imóveis e preparar. The land was invaded by professional squatters. E aí aquelas terras que eu estava realmente construindo e tudo, aí vieram invasores. So I prayed. E aí eu orei. I asked God to solve the problem. E eu pedi a Deus para resolver esse problema. The government gave us problem. O governo nos deu problemas. So I prayed, Então eu orei. prayed. E orei. We have to go to the court. E nós tivemos que ir para a justiça. Lower court, As primeiras instâncias. higher court, Depois as segundas e terceiras Supreme instâncias. Court. Até chegar na Corte Suprema. it took over 20 years. Levou mais do que 20 anos. But God told me, trust me. Mas Deus disse para mim, confia em mim. You know what happened? Sabe o que aconteceu? After 20 plus years, the value of the land went up. Depois de mais do que 20 anos, aquela terra que tinha sido invadida por invasores profissionais. The Supreme Court unanimously allowed us to win. E o preço depois de 20 anos foi lá para cima. E a Suprema Corte deu a vitória para nós. Então a terra ficou conosco. As I look back, I realized God was protecting the property for us. Aí eu entendi, Deus estava protegendo aquela terra para nós, enquanto o preço valorizava. God is saying, don't touch the property now. The price is low. E aí era como se Deus estivesse falando, nem toca nessa terra agora, porque o preço está muito baixo. After 20 plus years, God is saying, okay, the price is good.
Agora, depois de mais do que 20 anos, Deus falou, agora o preço está muito bom, agora eu vou dar. Agora vocês Is podem... God amazing? Não é impressionante isso? It is unbelievable. É impressionante. Waiting is part of the process of, just read in, Esperar é parte do processo de nós tornarmos o que Deus quer que sejamos. It is part of God's training program. Então, isso faz parte do treinamento, do programa de treinamento de Deus. Most of us are impatient. A maioria de nós somos muito impacientes. Learn to wait. Aprenda a esperar. Trust God. Confie em Deus. One of my favorite verses in the Bible, Psalm 27. Um dos meus versículos favoritos na Bíblia, que é Salmo 27. Olha só. Eu certamente desfaleceria se não crisse, se não tivesse fé que havia de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Sê forte e tome ânimo o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Notice the command. Veja bem o mandamento. Esperad no Señor. Espera. Wait on the Lord. That is the command. Esse é o mandamento. Do you like to wait? Você gosta de esperar? No. Trust God means what? Confiar em Deus significa o quê? To turn problems into blessing, you must believe God loves you. Para transformar problemas em bênção, você precisa If acreditar. God loves you, do you think He wants what's best for you? Você precisa acreditar que Deus te ama. E eu lhe pergunto, se Deus te ama, você acredita então que Ele vai querer o melhor para você? God wants what's best for you because He loves you. Então, Deus quer o melhor para você, porque Ele ama você. Do you believe God's timing is always perfect? Você acredita que o tempo de Deus sempre é perfeito? I don't know what's going on in your marriage, with your family, with your children, with your business, but one thing I tell you, keep trusting God. Eu não sei o que está acontecendo com o seu casamento, com sua empresa, com o seu negócio, com a sua família, mas uma coisa eu lhe garanto, continue confiando em Deus, porque o tempo dele é perfeito. The Bible tells us, after that, look at what Jesus said. Jesus tells us, please read. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá até lá para acordá-lo. Jesus waited and waited until Lazarus is dead. Jesus ficou esperando até Lázaro morrer. How can that be? Por que ele fez isso? Look at the next verse. Olha o próximo versículo. And Jesus said, I'm happy I was not there. E ele diz, é para o bem de vocês, e para o bem de vocês que estou contente por não ter estado lá. But God has His ways. Mas ele tem os seus caminhos. He wants them to believe. Para que vocês creiam. He waited until Lazarus is not only dead, but in the tomb 4 days. Ele esperou até que o Lázaro estivesse não somente morto, mas no túmulo já 4 dias. In short, dead. Então, bem morto mesmo. No more hope. Nenhuma esperança mais. What does it mean to trust God? O que significa confiar em Deus? You must trust God's wisdom. É confiar na sabedoria de Deus. God is all wise. Deus tem toda a sabedoria. God knows what you do not know. Deus sabe o que você não sabe. You know, in Isaiah, Veja bem o que Please diz read, o 55. livro de Isaías. Veja bem, olha o que ele diz.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. God is saying, Deus está His dizendo, thoughts are higher than your thoughts. os seus pensamentos são mais altos do que os seus. His ways are better than your ways. Os caminhos deles são superiores aos seus caminhos. Do you believe God is smarter than you? Você acredita que Deus é mais inteligente do que você? You do? Você acredita? Okay. Amém, então. Trust God's wisdom. Então confie na sabedoria de Deus. Don't judge God just because you don't understand why. Não julgue a Deus só porque você não entendeu as coisas. God does not always have to explain to you what He's doing. Deus não precisa sempre estar explicando para você o porquê que Ele está fazendo o que está fazendo. You need to learn to trust God's wisdom. Nós precisamos aprender a confiar na sabedoria de Deus. If not, you will not learn to trust Him completely. Porque senão você nunca vai aprender a ter uma fé completa nele. The Bible tells us in John, well, let me show you a picture, okay? Here's a picture Deixa eu te mostrar uma foto aqui, of tá? a rat, okay, of a cat thinking it's a rat. Olha só, esse gato está pensando que é o rabo de um rato. The cat cannot see beyond the wall. Porque o gato não pode ver no outro lado da parede. The cat thinks it's a rat. E o gato pensa que é um rato. It is not a rat. It is what? Não é um rato. O que que é? You have cobra cobra. here in Brazil? Tem. Big. You know, many times you are like the cat. You don't see behind what's happening. Então, tem cobra aqui no Brasil? Tem, né? Então, muitas vezes somos igual esse gato. A gente não está vendo o que realmente é a realidade no outro lado da parede. How many of you are singles? Raise your hand. Singles. Quantos são solteiros aqui? Levanta a mão bem alto. You know, singles, when you want to marry somebody Quando você quer casar com and your alguém parents says no, e seus pais dizem não, or God says no, e Deus diz não, you know why? sabe por quê? God wants to protect you because the person you are marrying may be a snake. Porque Deus quer te proteger, Ele te ama. Talvez a pessoa que você está casando não é uma cobra. So trust God, singles, trust God. In His time, He Então- will let you meet the right person. Então confie em Deus, porque Ele vai te dirigir para a pessoa certa. Let us look at what happened. Então vamos ver o que aconteceu. Please read. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Notice, Martha was saying, if you have been here. Olha, If. olha a reação da Marta. Se o Senhor estivesse aqui. Se. See. Se. If. Se. With God, there is no see. Com Deus não tem nenhum se. God knows everything. Deus sabe de todas as coisas. Do you believe Você crê? God does not make mistake? Deus não faz nenhum erro. Yes? Amém? Trust God's wisdom. Confie na sabedoria de Deus. God gave him an amazing promise. E Deus, Give her a promise. e Your brother. Jesus deu para ela uma promessa impressionante. Let's continue reading. Vamos continuar a leitura. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? You know, Jesus told Martha, amazing truth. I am the resurrection and the life. Olha o que Jesus ensinou para Marta, que impressionante. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Do you think Martha understood this? Você acha que a Marta entendia realmente isso? He who believes in me, even if he dies,
he will live again. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, ele viverá de novo. And if you believe in Jesus, you will really never taste death. E se você realmente crê em Jesus, você nunca vai experimentar a morte. Do you think Martha understand? Você acha que a Marta entendeu isso? I really believe Martha's mind she could not understand everything, but you know what she said? Do you believe this? You know what Martha said? Então, eu creio que a Marta não estava entendendo tudo, mas quando Jesus falou, você crê isso? Everybody, if you want to trust God, you must believe His promises. Então, e ela realmente escolheu acreditar. A Bíblia fala que God você, keeps His promises. Deus, Ele mantém as suas promessas, Ele cumpre as suas promessas. You may not understand, Talvez você não entende, but do you trust in God's promises? mas é importante confiar nas promessas, mesmo não entendendo completamente. How many promises are you claiming today? E eu lhe pergunto, quantas promessas você está tomando posse, reivindicando hoje? Can I tell you something? This is the amazing promise of God. Deixa eu falar uma coisa para você, essa é a promessa poderosa de Deus para a sua vida. That our family always claim. Que a minha família sempre tomou posse dessa promessa. Please read. Olha só, vamos ver, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. God causes all things, the bad and the good, but if you surrender that to God, He will make it into something good. Então, se você confiar em Deus e realmente render todas as coisas boas, as coisas ruins, Deus vai pegar todas essas coisas, as boas e as ruins, e fazer com que elas todas vão cooperar para o seu bem. The condition is this: to those who love God, that means you keep trusting. To those who are called according to His purpose. Mas é uma promessa condicional. É para aqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. And God's good is based on transforming our character. Look at the next verse. Então, a bondade de Deus é porque Ele tem como a intenção principal, um bem maior, que é transformar nosso caráter. Veja o próximo versículo, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. God's plan is para serem conforme. O plano de Deus, é para que nós sejamos feitos conforme a imagem dele. Cares about your character more than your physical comfort. Então Deus está mais interessado no seu caráter do que o seu conforto físico. You know, many years ago, Muitos anos atrás, when my daughter was 15 years old, quando a minha filha tinha 15 anos de idade, around 10 men came to our house. uns 10 homens entraram na nossa casa. They robbed, Eles roubaram a nossa casa. and 7 of them raped my daughter. E 7 desses homens, eles estupraram a minha filha. I have never cried more in my life. Eu nunca chorei mais em toda a minha vida. I could not understand. Eu não podia entender isso. God, why? Why will you allow bad people to come to our house? Deus, por que o Senhor permitiu essas pessoas horríveis de entrar na nossa casa? My wife and I were in a Bible study in a different place. Eu e minha esposa estávamos num outro local, tendo um estudo bíblico. When we got home at 12 o'clock midnight, many police cars. Quando nós chegamos em casa, meia-noite, tinha muitos carros de polícia. And I thought somebody died. E eu pensei, alguém morreu. But then my friend who heard the news went to our house and he said, your children are all alive except your daughter was raped. Aí o meu amigo falou que ele ouviu as notícias e tudo e tinha ido lá. Ele falou, não, seus filhos estão todos vivos, mas a sua filha foi estuprada. And the devil whispered to me and my wife, E o diabo falou
no meu ouvido e no ouvido da minha esposa. something like this. It is no use to serve God. He cannot even protect your family. Que adianta estar servindo a Deus e fazendo a obra de Deus se Ele não pode nem proteger a sua família? But God spoke through the Holy Spirit. Mas Deus falou através do Espírito Santo. Trust me. Confia em mim. God loves me. Deus me ama. God loves my daughter. Deus ama a minha filha. I don't know why, Eu não sei por que isso aconteceu, but we will trust you. mas nós vamos confiar no Senhor. You know, honey, you want to say something quickly? Minha esposa quer falar alguma coisa? Meu amor? About how my daughter processed this. Trusting God. Como que a minha filha realmente processou isso? All right, that's okay. This is a surprise. My wife did not know I would call her, okay? But, all right. So when I heard that our daughter had been raped, Então, quando eu ouvi que a nossa filha havia sido estuprada, I'd always thought this is something I could not take. eu sempre pensei, isso é uma coisa que eu jamais vou aguentar. I burst into tears. Eu comecei a chorar tanto. I said, God, why not me? Por que não aconteceu comigo em vez de com ela, meu But Deus? our daughter had been taken to a dormitory with our other kids and their friends. A minha filha já havia sido levado And on the way down to the dorm, para dormitório junto com os outros filhos. Satan, that's what Peter said, put it into our mind to turn away from God. E quando a gente estava indo então para aquele local onde nossos filhos estavam, o diabo pôs na nossa cabeça, poxa, que adianta servir a Deus? See, when you're down, Satan will come to make you turn away from God. Então, veja bem, foi o que aconteceu conosco, que acontece com tantas pessoas. Quando você está na pior, aí o diabo faz tudo para você se afastar e virar as costas para Deus. But God spoke to me. Mas Deus falou comigo. I was thinking, God is my life, God is my love. How can I turn away? E eu estava pensando, mas Deus é minha vida, Deus é tudo que eu tenho, é o que amo. Como eu posso rejeitar a Deus? God said, will you trust me with this? E Deus falou claramente comigo, você vai confiar em mim mesmo no meio de tudo isso? That I will turn this rape into something good. E Deus falou, eu vou transformar essa coisa tão horrível, esse estupro, em algo tão maravilhoso. And so I said, really, a rape? Aí eu falei, mesmo Deus, até isso o Senhor vai cooperar para o bem? God said, yes, you trust me. E Deus disse, sim, até isso, confia em mim. So we committed that we would march on, we would trust him with hearts courageous. Então eu e o meu marido, nós nos consagramos, falamos, não, nós vamos ficar acreditando na bondade e We no would amor not de Deus. stop serving him, we would serve him more. E nós não vamos parar de servi-lo, nós vamos servi-lo ainda Sim. mais agora. Satan would not win. Que o diabo não ia ganhar isso. The thief comes to kill, steal, and destroy. O ladrão, que é o diabo, vem para roubar, matar e destruir. But Jesus comes to give life. Mas Jesus vem para dar vida. E So vida em abundância. when we saw our daughter, Então, quando She nós was- vimos a nossa filha, of course she was crying. claro que ela estava chorando. I hugged her all night. Eu abracei a minha filha a noite toda. Next day, Próximo dia, she said, ela disse, I know God is sovereign. eu sei que Deus é soberano. He could have stopped it, Ele poderia ter parado tudo isso, but he didn't. mas ele não fez. But I know God loves me, Mas eu sei que Deus me ama. and I will trust him. E eu vou confiar nele. The most important thing you can teach your children is who God is. A coisa mais importante que você pode ensinar para os seus filhos é quem é Deus. She did not judge God based on circumstances. Ela não julgou a Deus baseado nas circunstâncias. She judged circumstances based on who God is. Ela havia aprendido Amen. já julgar as circunstâncias baseado em quem Deus é. Today, she's an amazing woman of God, and he will show you some pictures. Praise God. E hoje ela é uma grande mulher de Deus, tão usada por Deus. Ele vai até mostrar algumas fotos para vocês. Glória a Deus.
Remember, to trust God, you need to know God loves you, E lembre-se, para confiar em Deus, você tem que saber que That- Deus ama você, that God is all wise, que Deus tem toda a sabedoria, He knows everything, que Ele sabe de He todas as wants coisas. what's best for us, Ele quer o que é melhor para nós and God keeps His promises. e que Deus realmente cumpre as suas promessas. I told God, Eu falei para Deus, I do not know why. eu não entendo nada disso. Why will you allow rape? Como que o Senhor me ama? My daughter is a virgin, Minha filha era uma virgem. never kiss a man. Nunca tinha nem beijado um homem. Why? Como, Senhor? Por que isso aconteceu? All I can do is cry. Mas eu não entendia nada, mas eu só podia confiar nele. My wife and I cried for months, Eu e a minha esposa, nós choramos por meses, but we kept serving the Lord. mas nós continuamos servindo o Senhor. Look at my daughter today. Veja minha filha hoje. This is her family. Essa é a sua família. And she wrote a book, When a Good God Allows Rape. E ela escreveu um livro, esse livro aqui, olha. Quando um bom Deus permite o estupro. Her reason for writing the book A razão que ela escreveu esse livro was to let people know é para pessoas poderem saber that no matter what you have gone through, que não importa o que você já passou, God will turn it into good, Deus vai transformar em bem. and you do not have to live as a victim. E que você não precisa viver como uma vítima. You can live victorious in Christ. Você pode viver vitoriosamente em Cristo. You know, she was afraid of Filipino men. Ela ficou com tanto medo dos homens das God Filipinas. healed her. E Deus a curou. She married a Filipino. Ela casou com um homem filipino. She was raped, Ela era estuprada, but she was not destroyed. mas ela não foi destruída. She loves her husband. She has 6 kids. Praise the Lord. Ela ama seu marido e ela tem 6 filhos. Glória a Deus. Something very important. Olha Listen to só, this. Deus, uma You coisa must muito forgive. importante. You must forgive. Algo muito importante que ela aprendeu com tudo isso. Você tem que perdoar, tem que We perdoar. forgave the robbers. Nós perdoamos aqueles We ladrões. left them in Jesus' hands. Nós deixamos eles nas mãos de Deus. If you don't forgive, you become a prisoner. Se você não perdoar, você se torna prisioneiro. But when you forgive, Mas quando você perdoa, you set the prisoner free. você liberta você And mesmo de ser prisioneiro. the prisoner was you. Hallelujah. Praise E God. o prisioneiro, então, que é você, fica livre quando você perdoa. Aleluia. You know, the end of the story is amazing. E olha, o final dessa história é impressionante. Let's read the next verse. When Jesus, please read. Vamos ler o próximo versículo. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. You know, the Bible tells us Jesus chorou. Então olha só, e onde o colocaram, perguntou ele, vem e vê, Senhor, responderam eles, e aí olha que a Bíblia diz, o versículo todo é só esse, olha, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus cried. A very simple sentence, but very deep in meaning. É uma sentença muito simples, mas muito profunda. Muito profunda. God wants you and me to know that He feels your pain. Deus quer que eu e você saibamos que Ele sente a sua dor. God knows your discouragement. Deus sabe o seu desânimo, a sua decepção, sua tristeza. People may not know your problem, Talvez as pessoas não sabem todos os seus problemas. but today God wants you to know Mas He knows. hoje Deus quer que você saiba que Our God loves us. Ele sabe o que você está passando. He feels for us. E Ele chora, Ele tem esse sentimento por você. So when He allows problem, Então, quando Ele permite qualquer problema para acontecer, it is because eventually it is for your good. é porque
O que Ele quer Ele vai cooperar para o seu bem. Ele quer que seja assim. But you have to trust Him. Mas é importante você confiar nele. You may not know why immediately. Talvez você não vai entender imediatamente as razões. Our family did not know why. A nossa família não entendia. Years later, Mas anos depois, I discovered eu descobri. my daughter has become one of the best counselor for abused women. A minha filha se tornou uma das melhores e maiores conselheiras para com mulheres que foram abusadas. The faith of our entire family grew more and more, trusting in Jesus, not in circumstances. A fé da nossa família toda cresceu muito, muito, mas depois disso, confiando em Jesus e não nas circunstâncias. So the Bible tells us when Jesus went there, He told them to do something. E a Bíblia diz que Jesus, outra vez, profundamente comovido, olha o que ele mandou fazer. Foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. He said, remove the stone. E ele disse, tirem a pedra. Martha said, why move the stone? He has been dead. A Marta disse, por quê? Porque remover a pedra vai cheirar mal, porque ele já está morto 4 dias. There will be smelly, stench. Vai ser um fedor horrível. Now let me ask you, Mas deixa eu lhe perguntar, will you move the stone? e aí? What was the question? Will you move the stone? Deixa eu lhe perguntar, você vai remover a pedra? In your mind, useless. Na sua mente, veja bem, You know, the Bible tells us, Jesus told them, move the stone. Jesus disse, remove a pedra. Can Jesus move the stone himself? Você acha que Jesus, ele mesmo, vai poder remover essa pedra? What do you think? O que você pensa? Jesus pode remover essa pedra? Can he do it? Ele pode, sim? So why did he ask them to move the stone? Então, se Jesus podia remover a pedra, por que ele pediu eles para removerem a pedra? Because trusting God means obedience. Porque aqui está um grande segredo. Confiar em Deus significa obediência. To trust God from the head to the heart to the feet, obey. Então, para confiar em Deus, da cabeça ao coração para os pés, obedeça sempre. Jesus says, did I not tell you, if you believe, you will see the glory of God? Jesus não disse, ele disse para Marta, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Don't copy the world. To see is to believe. Believe and you will see. Não copie o mundo. O mundo diz, quando eu vejo eu vou crer. Não, na palavra de Deus é assim, você crê para poder ver. So they removed the stone. Então eles removeram a pedra. And the Bible tells us, after moving the stone, everybody let's read together. Então a Bíblia diz, depois que removeram a pedra, He cried out with a loud voice, aí ele bradou em alta voz, Lazarus, come forth. Lázaro, venha para fora. Everybody read, he who died came forth. A todo mundo leia junto, o morto saiu. Yes. My friend, do you know why Jesus had to shout, Lazarus? Você sabe, viu, meu amigo, por que Jesus teve que gritar, Lázaro? If he just says, come forth, all the dead will come forth. Se ele tivesse só gritado, venha para fora, sem chamar o nome de Lázaro, todo o cemitério teria ressuscitado. Such is the power of our Jesus. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. He will come again, E ele vai voltar. and he will call your name. E ele vai chamar o seu nome. And I pray you will hear his voice. E eu peço a Deus que você possa ouvir a sua voz. But God is telling you today Mas Deus está falando para você hoje, to move the stone. para remover a pedra. All of us have stones. Todos nós temos pedras. Stones of unbelief, Pedras de incredulidade, stone of unforgiveness, pedra de falta de perdão,
stone of sinful relationship, pedra de relacionamentos pecaminosos. God is saying, move the stone. E Deus está falando para você, remove essa pedra. The miracle happens after moving the stone, not before. O milagre acontece somente depois de remover a pedra, não antes. Do you want to see God's miracle in your life? Você quer ver o milagre de Deus na sua vida? You want to turn disappointment into blessing? Você quer realmente transformar a decepção, desânimo em bênção? Believe God loves you. Então acredite e creia no amor dele por você. You must believe God wants His best for you. É importante você realmente crer que Deus tem o melhor, Ele quer o melhor para você. Because He loves you. Porque Ele te ama. To trust Him, you must believe God's timing is always perfect. Para confiar nele, é importante você crer que o tempo de Deus sempre é o tempo perfeito. He may not be answering your prayers now, Talvez Ele não está respondendo sua oração agora, but God's wisdom, mas God a is all wise, sabedoria de Deus, Ele é todo sabedoria. and God is all powerful. E Ele é todo poderoso. He will fulfill His promises. Ele vai cumprir as promessas dele para com sua vida. Amen. You must move the stone. Mas é importante você remover a pedra. Let's bow our heads and pray. Vamos curvar nossas frontes e orar. If there are stones in your life and God wants you to move them, I want you to raise your hand. We will pray for you. Então, todos com os olhos fechados, as cabeças curvadas. Se tiver alguma pedra na sua vida, que você saiba que você tem que remover, é sua responsabilidade remover, então nós queremos orar por você. Levante a sua mão bem alto, bem alto. Se tiver alguma pedra na sua vida, Are levante there? a sua mão Praise bem, God. Raise your hand higher. We will pray for bem you. alto. Nós queremos orar por você, mas levante sua mão Between bem alto. you and the Lord, you say, Lord, I have stones of unbelief. Whatever it is, I surrender them to you. Então, entre você e Deus, você está dizendo, Deus, eu tenho essa pedra, seja de incredulidade, seja de que for, mas eu estou agora removendo essa pedra, eu estou me rendendo completamente a Ti agora, Senhor. I want to pray for you. Why don't you stand up? Those of you whose hands are raised up, just stand up right now Então, as we pray for you. Então, todos vocês cujas mãos estão levantadas, tem muitas e muitas e muitas mãos, todos vocês ficam em pé agora. Todos ficam em pé, nós queremos continuar essa oração. If God is speaking to you, He wants you to surrender the stone, just stand up and raise your hands up. Então, se Deus está falando com você e você sabe que Ele está te mandando, tira aquela pedra. Então fique em pé que nós queremos orar com você agora. Lord Jesus, Senhor Jesus, I humble myself today. eu me humilho diante do Senhor agora. I surrender the stone in my life. Então, repita essa oração, diga, eu me humilho diante de Ti. E eu tiro essa pedra. Whatever that stone, you now talk to Jesus privately. Unforgiveness, hurt, pain, whatever it is, you tell Jesus, you surrender that to Him. Tá, agora só na sua mente, porque Ele pode ler seus pensamentos. Fala com Ele, fala qual é aquela pedra e diga para Ele, eu estou tirando aquela pedra agora, eu estou me rendendo 100%. Estou tirando aquela pedra agora. Estou me rendendo 100% ao Senhor. Lord Jesus, I now commit to you everybody here. Senhor Jesus, eu agora lhe peço por cada pessoa presente aqui. Thank you for loving us. Obrigado por nos amar tanto. Thank you for your love for each one of us. Obrigado pelo seu amor por cada um de nós. Help us Nos to always ajude obey you sempre te obedecer and trust you. e confiar no Senhor. We surrender to you our disappointments. Nós realmente nos rendemos 100% ao Senhor e nós entregamos nossos desânimos e desapontamentos. In Jesus' name we all pray. Amen. Em nome de Jesus nós pedimos isso e agradecemos. Amém e amém e amém e amém. Amém. Aleluia.